Olá, como vai você? Nesta aula vamos falar sobre a função se. A função se permite que você faça uma comparação lógica entre um valor e o que você espera, testando-se uma condição e retornando um resultado se essa condição for verdadeira ou falsa. O exemplo que nós temos hoje é: uma empresa tem uma meta para vendas no mês de 28.890. Nós queremos saber se os vendedores atingiram ou não essa meta. O José, por exemplo, é um vendedor e vendeu 32.500. José atingiu a meta? Sim. Como que podemos então utilizar o Excel para nos ajudar a fazer isso de forma automática? Para escrever a função, primeiramente iniciamos com o sinal de igual. Colocamos o nome da função, que é se, abrimos parênteses e temos que responder a 3 argumentos. Temos que atender a 3 argumentos. O primeiro argumento é um teste lógico. O segundo é o que ele vai fazer se for verdadeiro e o que ele vai fazer se esse teste lógico for falso. Neste caso, se for verdadeiro, queremos que escreva sim. E se for falso, escreva não. Veja que as palavras elas estão entre aspas, né? Textos nem fórmulas têm que estar entre aspas. Se for verdadeiro, esse teste lógico, se ele for verdadeiro, vai escrever sim. Se não, vai escrever não. Vamos entender um pouco mais como que o Excel faria isso numa fórmula real. Na planilha, eu teria a coluna E, na linha 7, o valor vendido pelo José, 32.500, que poderia ser qualquer valor. Por ser qualquer valor, eu estou colocando ele dentro de uma referência. Essa referência ela pega a coluna E e a linha 7. O que tiver dentro, ele vai verificar se é maior que 28.890. Se esse valor for maior que 28.090, ele vai fazer o quê? Se isso for verdade, ele vai escrever sim. Se não for verdade, se isso aqui for falso, ele vai escrever não. Bom, vamos para o Excel. Vou copiar essa mesma meta para cada um. A gente poderia ter só uma meta ali e travar a fórmula, mas nesse caso vamos deixar uma para cada um, que a gente vai avançando aos poucos aqui e você vai entendendo melhor. A função se, ela pode ser feita de uma forma simples ou de uma forma composta, né? Tendo o se dentro de outro se, que é o que nós vamos ver em exercícios e aulas futuras. Vamos verificar, escrever se o José atingiu a meta. Se ele tiver atingido, vamos escrever sim. Se ele não tiver, vamos escrever não. Vamos iniciar de um jeito diferente essa função. Em vez de escrever igual, se, e que escrever os argumentos que temos aqui, vamos iniciar utilizando o próprio Excel para nos ajudar dessa vez no assistente de fórmulas dele, de funções. Vamos aqui no menu Fórmulas. Vamos procurar aqui, ó, usadas recentes, tem financeira. Vamos aqui em Lógica. Se. Aqui está a telinha de argumentos da função. Essa função se, ela pede 3 argumentos. O primeiro é o teste lógico, o que ele vai fazer se for verdadeiro, o que ele vai fazer se for falso. Qual que é o teste lógico que temos que fazer? Veja que ele já colocou aqui para a gente, ó, igual, se, abriu e fechou parênteses. O que nós estamos fazendo aqui é o que está dentro do parênteses. Primeira coisa que ele pede, teste lógico. Qual que é o teste? 32.500 é maior que 28.890? Bom, já fizemos esse teste lógico. Vamos ver o que vamos escrever se for verdadeiro. Vamos clicar aqui e vamos colocar entre aspas a palavra sim. Fechar aspas. E se for falso, vamos abrir aspas e escrever não. Ele não atingiu a meta. Pronto. Vamos então, já até deu o resultado aqui, ó, sim. Vamos dar OK. Pronto, ele escreveu sim. Agora, vamos copiar essa fórmula para as linhas de baixo. Vou copiar para as 2 linhas de baixo apenas, que eu quero fazer um na mão para você saber. Vamos deixar a última linha sem, vamos fazer em 3 linhas abaixo. Como que eu fiz essa cópia? Ó, vou selecionar esse quadradinho, vou arrastar, cliquei e segurei até aqui. Bom, ele já trouxe. Eu já tenho aqui uma formatação condicional, vou explicar isso em outras aulas. Bom, vamos fazer então o teste da Adriana. Igual, para começar, sempre uma função em fórmula. Vamos colocar o nome da função, que é se. Vamos abrir parênteses. Vamos observar o que ele pede aqui, ó, teste lógico. Então, qual que é o teste lógico? O valor que eu vendi é maior que o valor que eu tenho que atingir de meta? Se for verdade, aí eu coloco ponto e vírgula e vou para o próximo argumento, que é valor verdadeiro. O que eu vou falar se for verdadeiro? Vou abrir aspas e escrever sim. Vou fechar aspas. Bom, coloquei ponto e vírgula e agora eu vou dizer o que eu quero que o Excel faça se esse teste lógico for falso.
Então eu quero que ele escreva, abro aspas, escreva não. Pronto. Fechei aspas. Vou dar Enter. Pronto, já temos aqui, nesse pequeno exemplo, como utilizar a função se de uma maneira bem rápida que vai utilizar no seu dia a dia. Aqui eu utilizei a função soma, só para deixar um total, nós já aprendemos essa função em aulas anteriores. Bom, vamos avançar um pouco mais. Vamos imaginar aqui que nós temos alunos, temos nota para cada bimestre, e nós temos que saber se esse aluno ele passou ou não de ano. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média final desses alunos. Média nós já aprendemos na última aula, vamos escrever aqui média, vamos selecionar o intervalo que nós queremos, fechar o parênteses. Bom, já sabemos a média desse aluno, vamos calcular dos outros. Pronto, a média já está aqui. Bom, o que nós queremos falar? Nós queremos falar que se o aluno que tem uma média de aprovação 7, pode ser 8, pode ser que a escola entender ou que o professor entender. Bom, nós já temos a média para aprovação que nós podemos colocar nesse campo. Então vamos deixar uma média aqui 7, que é mais comum. O resultado nós vamos escrever aqui, ó. Nós vamos escrever uma palavra aprovado ou reprovado. O que nós vamos analisar? Vamos fazer um teste que se a média final é maior que a média de aprovação. Se ela for maior, nós vamos escrever aprovado. Se ela for menor, nós vamos escrever reprovado. Vamos colocar o sinal de igual, vamos colocar o nome da função, que é se, abrir parênteses, colocar o teste lógico, que é a média final é maior que a média para aprovação. Veja que a média para aprovação eu só tenho nessa linha aqui, eu não tenho, quando eu copiar para as linhas de baixo, ele vai descer também para cá, ó, e não tem nada aqui. Então eu vou ter que travar esse A28. Como é que eu vou travar essa referência? Dizer que eu não quero que quando eu copiar para baixo ou mover para o lado, ela mude de forma de A28 para A29, por exemplo. Eu vou simplesmente clicar aqui em cima da referência e apertar F4 uma vez. Bom, eu travei tanto a coluna como a linha. Se eu apertar mais uma vez, eu travei aqui só a linha, travei só a coluna, não travei nada, travei tudo. Apenas assim, estou travando tudo aqui. Agora que eu travei, já fiz o teste lógico, vou colocar ponto e vírgula e vou falar que eu quero que ele escreva aprovado, se essa média for maior que a média de aprovação. E reprovado, se a minha condição for falsa, se ela não for maior. Pronto, vou colocar só um R maiúsculo aqui. Ok. Como eu já travei essa célula aqui, eu posso copiar tranquilamente, dar Ctrl C, selecionar aqui tudo, dar um Enter. Pronto, já temos aqui quem foi aprovado e quem foi reprovado. Vamos imaginar que a média fosse 6 no colégio. Então, mudando 6 aqui, todos foram aprovados. Mas se fosse 9, todos foram reprovados. Como é 7, nós temos aqui 3 felizardos, né, que vão passar de ano tranquilamente. Bom, pessoal, esta é a primeira aula sobre a função se. Nós vamos fazer ainda a aula sobre se aninhado, ou se dentro de outro se junto com outras funções. Fizemos aqui 2 exercícios que demonstram como utilizar a função se de uma forma simples. É a forma mais utilizada. O que você deve fazer agora é baixar o arquivo que está disponível para download, tentar fazer esse exercício e também comparar com o gabarito que vai estar no próprio arquivo. Qualquer coisa, você pode voltar e rever essa mesma aula.